Dando seguimento agora à nossa mesa, eu queria convidar o companheiro Walter Pomar, que é diretor da Fundação Perseu Abramo e subsecretário de Organização e Estatuto. 20 minutos, Walter. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar quem está aqui na mesa, cumprimentar cada um de vocês. Eu sou professor universitário, dou aula na Universidade Federal do ABC e sou diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo. E, como já foi dito, eu estou com a tarefa de coordenar um dos grupos desse debate congressual. Queria lembrar que o PT tem 46 anos, que vão ser completos agora no início do ano que vem. E, nesse período, a gente fez 17 encontros nacionais, se a memória não me falha, sem contar aqueles que são encontros extraordinários. E fizemos 7 congressos, de 1991 para frente. Ou seja, somando encontros e congressos, mais de 24. Supostamente, os encontros partidários eles deviam estar focados no debate mais tático, mais imediato. E os congressos focados no debate mais amplo, mais estratégico, programático, de concepção de partido. Na vida real não foi assim. Por exemplo, o 5º Encontro Nacional, que aconteceu em 1987, ele foi de fato um congresso, pelas resoluções que ele adotou. Ele aprovou a estratégia do PT nos anos 80. E teve congressos, eu não vou citar qual, que não foram congressos de verdade, foram encontros com nome de congresso, né? A decisão de fazer este congresso, o 8º, essa decisão foi unânime no Diretório Nacional do PT, que eu saiba, embora haja divergências sobre a data e também divergências sobre a composição da delegação, né? Há pessoas que achavam melhor fazer o Congresso em 2027, depois da eleição presidencial, e há pessoas que defendiam a eleição de novas delegações, e não fazer com os delegados já eleitos no PED. De toda maneira, o Diretório Nacional aprovou que nós vamos fazer o 8º Congresso no final de abril, no último final de semana de abril de 2026, que a delegação é a que já foi eleita, mas não os 1.000 delegados que participaram do Encontro Nacional do PT, mas um pouco menos, uma proporção deles. E a novidade, se a gente pode falar assim, é que foram constituídos esses grupos de trabalho, essas comissões, para elaborar documentos para o debate. É uma coisa parecida com o que a gente fez no 6º Congresso, em 2017, em que, ao invés de ter tese das tendências, houve documentos elaborados por uma comissão, composta por todas as tendências do partido. Esse método tem pontos positivos, pontos negativos. É provável que o Diretório Nacional do PT, quando debate o regimento, ainda não foi debatido, tenha que definir se, além desses textos, vai ter também tese das tendências, se esses textos que a gente vai elaborar são só subsídios, mas não são o que vai a voto. Isso não está, digamos assim, deliberado. Está implícito, mas não está deliberado. As comissões são compostas, são coordenadas pela Anne, que está aqui na mesa, no que diz respeito ao tema de conjuntura e tática, pelo Cristiano, tem um vídeo dele que vai ser transmitido no que diz respeito ao programa de governo de 2026, pelo Zé Dirceu, que acabou de falar, que está coordenando o grupo que discute o programa do PT, e o tema de organização e estatuto, que está sob minha responsabilidade. Cada um desses grupos, desses 4 grupos, tem sua própria dinâmica. No caso da comissão que está sob minha coordenação, a gente vai trabalhar da seguinte forma: nós já constituímos um grupo de trabalho que vai se reunir várias vezes ao longo desse e do próximo ano, composto por representantes, por pessoas que são do Diretório Nacional, ou secretários de organização, ou pessoas que têm experiência e interesse no tema organizativo, mas garantindo que todas as tendências do partido estejam representadas. Esse grupo vai debater os temas e vai elaborar as propostas. Além disso, a gente vai elaborar 4 subsídios para circular no partido, um deles recuperando tudo o que nós já aprovamos sobre organização e estatuto, desde 1980 até hoje. Quer dizer, o PT tem muita coisa já debatida, muita coisa já aprovada, a gente não vai começar do zero, mas a maior parte dos filiados ao PT hoje se filiou depois de 2003,
portanto, tem toda uma história de 23 anos de vida partidária, pelo menos, que é desconhecida pela maior parte dos filiados, então a gente vai recuperar todo esse material e dar publicidade a ele. A gente vai também fazer uma escuta com a base do partido, com os dirigentes do partido, para ver quais são as propostas que existem em relação ao tema organização e estatuto. A gente vai elaborar um terceiro subsídio, que é sobre exemplos internacionais. Claro que não tem a menor pretensão de achar que o jeito com que funciona a Frente Ampla do Uruguai, ou o jeito com que funciona o Partido Morena do México, ou o jeito com que funciona o Partido Comunista de Cuba, ou o Partido Comunista da China, ou o Partido Socialista Português possa ser adaptado aqui ao Brasil. As condições históricas são completamente diferentes, mas, evidentemente, a gente tem coisas que a gente pode aprender com essa experiência de outros partidos de esquerda mundo afora. E um quarto e último subsídio, que vai ser distribuído para a base do partido para que isso sirva para o debate, é uma análise do contexto político, eleitoral e institucional. Quer dizer, o PT não atua no vácuo, ele atua num determinado contexto em que tem forças de direita e extrema-direita, que se organizam de uma determinada forma, que nos combatem de determinada forma. Existe uma legislação político-eleitoral que nos constrange, existe uma dinâmica de financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos que também nos afeta. Existe o tema da federação. Então, esses temas todos também vão ser objeto de um subsídio. O nosso objetivo é que o tal grupo de trabalho elabore um texto base em que apareçam as várias alternativas. Ou seja, sobre o tema mandatos parlamentares. Existem 3 alternativas em debate, então o texto do grupo de trabalho vai sistematizar essas alternativas, de maneira a facilitar a discussão no Congresso. Ao invés de entrar com 10 teses que falam cada uma um pouco de coisa, a gente entra com um texto onde estão sistematizadas as diferentes posições. Como eu falei, esse grupo de trabalho ele já está se reunindo, a próxima reunião é agora no dia 17, uma das primeiras tarefas é elaborar uma lista de assuntos que precisam ser debatidos. Então, por exemplo, nós temos que debater a organização de base, nós temos que debater o tema da renovação geracional, nós temos que debater a participação das mulheres, dos negros e negras no partido, nós temos que debater o tema da formação política, nós temos que debater o tema das finanças militantes. Hoje o PT é financiado com recursos públicos, e isso é muito grave, porque a autonomia do partido é quase nenhuma. Ou a gente tem finanças militantes, que vêm da própria contribuição dos militantes, ou a gente só pode fazer aquilo que a legislação diz que a gente pode fazer com esse dinheiro. E se por acaso o Congresso Nacional decide, por exemplo, mudar essas regras, a gente fica estrangulado do dia para a noite, sem ter nenhum recurso. A gente tem que debater o método de eleição das direções partidárias. Há toda uma polêmica sobre o PED, sobre o cadastro, sobre o funcionamento e a dinâmica do sistema eleitoral petista. A gente tem que debater o papel das tendências. A gente tem que debater a relação entre mandatos, bancadas e partido. Nós temos que debater o tema do funcionamento das instâncias. É um consenso hoje, ou quase consenso, que as nossas instâncias funcionam muito mal, né? Bom, há outros temas, mas, como eu disse, isso o grupo de trabalho vai debater. Nada disso é um debate estritamente estatutário, né? Vocês ouviram o Tato falando reforma do estatuto, mas a reforma do estatuto é o produto disso, é o resultado disso. A preliminar é a política de organização do PT, qual é a concepção que o PT tem de partido e qual é a concepção que o PT tem sobre como ele funciona. Vocês seguramente já ouviram uma frase bem antiga que diz que a guerra é a continuação da política através de outros meios. Vocês também já devem ter ouvido uma frase que diz que política é economia concentrada. Na verdade, a disputa política é a disputa por interesses econômicos antagônicos entre as classes sociais. E talvez você já tenha ouvido também a frase que diz que a organização é um instrumento da política. Ou seja, é a política do partido que define a maneira como ele se organiza. Se eu, por exemplo, tenho uma
determinada orientação programática e estratégica, eu vou construir um partido orientado por essa concepção. Por exemplo, se eu acho que para mudar o Brasil basta eleger deputados, prefeitos, vereadores, governadores, senadores e presidente, que é esse o caminho único, eu vou organizar um partido eleitoral. E, obviamente, que se é um partido eleitoral, aqueles que detêm mandatos vão ter mais peso no partido do que os que não detêm mandatos. Se eu, por outro lado, acredito que é preciso, para mudar o Brasil, organizar a classe trabalhadora, organizar a classe trabalhadora na base, na sociedade, nas escolas, nos locais de trabalho, nos locais de moradia, nos espaços de cultura e lazer, então eu vou organizar um partido que é basicamente territorial e setorial e voltado à luta social. Se eu acho que é preciso combinar as duas coisas, e a posição do PT é essa, desde o 5º Encontro Nacional de 1987, a gente diz que a estratégia do PT deve combinar luta cultural, luta social, luta institucional e organização. Essa é a orientação desde 87. Se eu acho isso, eu preciso combinar essas duas dimensões. E não é fácil fazer isso, porque, como a gente percebe no nosso dia a dia, quando se trata de combinar a dinâmica de um partido que tem que disputar eleições com a dinâmica de um partido que tem que estar enraizado na sociedade, impulsionando luta social, é muito mais difícil do que fazer só uma coisa ou fazer só outra coisa. Tem que ver equilíbrios, proporções, qual é o dinheiro que eu vou aplicar nisso ou naquilo. Por exemplo, estava comentando ontem, a Fundação Perseu Abramo tem uma sede. Por que o PT não tem sede? Na minha opinião, por falta de equilíbrio. Se algum dia alguém fizer uma análise de para onde foi o dinheiro do PT, desde que existe financiamento partidário e financiamento eleitoral, vocês vão descobrir que uma boa parte desse dinheiro foi parar no bolso de marqueteiros, inclusive desse cidadão que fez delação premiada e falou coisas sobre o Lula inacreditáveis, mas que está de volta à praça e amanhã ou depois de amanhã vai aparecer ganhando dinheiro em alguma campanha do PT. E é também esse o motivo pelo qual a gente conseguiu ter, em alguns estados, dívidas que paralisam o partido. O estado de São Paulo, por exemplo, tem uma dívida monumental. Enfim, é muito mais difícil você conseguir equilibrar na organização do partido essas duas dimensões que eu falei, luta social e luta eleitoral institucional. Um exemplo de desequilíbrio, a gente teve 60 milhões de votos no Lula na eleição de 2022. Só existem, por outro lado, 8 milhões de brasileiros que são sindicalizados. Tem alguma coisa de errado. Porque é óbvio que uma grande parte dos nossos eleitores são trabalhadores que poderiam estar sindicalizados. Como é que a gente convence o cara a votar no Lula e não convence ele a se sindicalizar, a estar no movimento popular, a estar no movimento social? Tem um problema político que se traduz numa debilidade organizativa. Quando a gente vê os sindicatos estão enfraquecidos, bom, imaginem como estariam os sindicatos se a gente tivesse 40 milhões de filiados. E nós podemos ter, porque a imensa maioria dos eleitores do Lula são trabalhadores que poderiam estar. Só que isso implica numa orientação. Outro exemplo de desequilíbrio, se vocês olharem a base do partido e olharem o eleitorado, especialmente do Lula, que é um eleitorado mais nacional, vocês vão ver que ele é composto majoritariamente por trabalhadores pobres, que ganham menos de 2 salários mínimos, por mulheres, por negros e negras, e moradores da periferia. Mas se vocês olharem a cúpula do nosso partido, é composta por trabalhadores que ganham muitos salários mínimos, por homens brancos que não moram na periferia. Tem um problema de desequilíbrio entre a nossa política e a nossa organização. Esse é um problema prático. Portanto, o debate organizativo é um debate político, não é um debate estatutário. O desfecho é mudança no estatuto, mas o debate em si é um debate estatutário, né? E é por isso que o debate estatutário pega fogo, né? O debate estatutário pega fogo porque ele é a síntese da política. Vários de vocês devem conhecer a história clássica de que, em 1902, o Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo
rachou entre dois grupos, bolcheviques e mencheviques. Até hoje a gente usa esses termos. E o racha se deu pelo quê? Por uma votação estatutária, o artigo 1º do Estatuto. O que é o militante do partido? Claro que isso era a síntese de uma divergência política, mas o debate estatutário tem muita importância. E eu queria, para terminar, salientar que ele tem urgência, não é só importância, né? A situação brasileira é de uma direita e de uma extrema-direita que está fazendo de tudo para nos derrotar em 2026, como a gente viu nas últimas 48 horas. A situação latino-americana é de alerta total. Os Estados Unidos atualizaram a doutrina Monroe, que diz que a América é para eles, estadunidenses. A situação mundial, pessoal, é de guerra. Tem crise econômica, tem ascenso da extrema-direita, tem declínio dos Estados Unidos, tem ascenso da China, mas vamos resumir, é guerra, guerra. Em todos os locais do mundo, o ambiente é de preparação para a guerra. E a situação do próprio PT é uma situação muito delicada, né? Falando muito francamente, eu acho que a gente tem que falar as coisas francamente, os episódios, os conflitos ocorridos nos congressos preparatórios a esse Congresso Nacional revelam que tem alguma coisa que não está bem e que tem que ser tratada abertamente. Tem alguma coisa no nosso partido que não está bem. Se a gente não enfrentar isso, a gente corre o risco de virar um partido que tem um grande passado pela frente. A gente vai ficar comemorando, nós no passado fizemos isso, nós no passado fizemos aquilo, mas o presente nosso não está legal e o futuro está incerto, porque partidos nascem, triunfam e se erram, morrem. Se erram, morrem. Vocês que estão aqui, imagino que a média de idade aqui deva ser 25 anos, vocês vão estar com 50 em 2050, vão estar com 75 em 2075 e com uma idade... Tá certo? A expectativa de vida está crescendo, vários de vocês podem estar vivos em 2100. Né? Então, vocês têm pela frente um desafio muito grande mesmo. A Ellen já falou, mas eu queria reforçar, a razão de ser nossa é o socialismo, é derrotar o capitalismo, é criar uma sociedade que não seja organizada pelo lucro. E, para isso, tem importância imensa as políticas públicas que a Ellen citou, mas eu quero salientar a importância imensa da gente ter reformas estruturais no nosso país. Né? Nosso país não fez reforma agrária, não fez reforma tributária, não fez reforma política, não fez reforma do setor financeiro. Nosso país, sem reformas estruturais, vai continuar sendo uma nação primária exportadora, paraíso do capital financeiro e o 5º país mais desigual do mundo. É isso que nós somos. Precisa de transformações estruturais. E, para isso, não tem saída, pelo menos digamos assim, no olhar de quem, no meu caso, tenho 59 anos e que sou militante do PT, de fazer campanha, de estar desde 82, eu não vejo nesse olhar possibilidade de ter mudanças profundas no Brasil sem o PT, ou contra o PT. Ou é com o PT, e é com o PT liderando, ou não tem transformações estruturais. E, para isso, a Ellen salientou, e com isso eu termino, que nós temos um desafio adicional, que é o fato de que, em algum momento dos próximos anos, a gente não vai contar com a presença ativa do companheiro Lula. Isso vai fazer falta. E o único jeito de substituir isso não é acreditando que nós vamos criar outra liderança. Não se criam lideranças por decisão. O único jeito de lidar com essa ausência que vai ocorrer a momento agora, depois ou depois de depois, o único jeito de lidar com essa ausência é construindo o partido como organização coletiva. É o PT como organização coletiva, como liderança coletiva, que pode dar conta desses desafios. Por isso, concluo, o debate organizativo é profundamente político e no que vocês puderem ajudar, para nós vai ser de grande valia. Obrigado.